ao Empreender em Obra. Eu sou a Patrícia de Oliveira, professor Eric aqui comigo. Olá, Patrícia, tudo bem? Tudo bem. Professor, criamos esse canal para ajudar você, construtor e empreendedor no ramo da construção. Então, vou aproveitar a presença do professor para falar um pouquinho para a gente sobre comercialização de serviços. Podemos? Podemos, sim, com certeza. Então, na verdade, a comercialização de serviços aí no âmbito da construção, né, ela é bastante complexa, porque a construção civil tem uma característica bastante específica. Por ser uma empresa de projetos, ela trabalha com captação de projetos e execução desses projetos. Então, quando o empresário ele foca em uma captação e executa essa obra na sequência, ele fica refém dessa obra e fica refém também de momentos críticos que você tem no projeto, que é a mobilização e a desmobilização, que são momentos em que você tem o desencaixe de dinheiro, não tem receita atrelada, na maioria das vezes são momentos que pressionam o fluxo de caixa da empresa. Então, o processo de captação de obras na construção, ou de serviço na construção, tem que ser um processo contínuo no tempo e não pode parar. Ou seja, o ideal é que o empreendedor ele tenha aí uma obra em mobilização, 2 obras em desenvolvimento e execução e uma obra em desmobilização. Quando ele consegue manter essa relação e multiplica essa relação, aí a empresa, o negócio dele começa a prosperar desde que os negócios estejam lucrativos, desde que as obras estejam lucrativas. Com isso a gente entende que a comercialização no ramo da construção, ela é diferente de qualquer outra comercialização, certo? Sim, com certeza. Por ser uma venda consultiva, é importante que seja trabalhado o relacionamento do construtor e do empreendedor junto aos clientes potenciais que adquiriram o serviço, porque na maioria das vezes, quando um projeto ou uma obra ela vai para o anúncio para a sociedade, anuncia que vai ser feito o investimento, geralmente algum construtor já participou do processo de especificação, já participou do processo de construção orçamentária, de base do orçamento que vai ser trabalhado aquele projeto, e quando vem a licitação final, na verdade vai ser preço a preço, a disputa, o empreendedor, aquele que participou do processo, tiver o relacionamento construído, é quem vai levar o projeto. Então isso é muito importante, esse trabalho de aproximação de relacionamento. Até mesmo porque, Patrícia, quando você faz uma prospecção ativa em cima de uma venda consultiva, geralmente cada 10 contatos você consegue gerar uma proposta, de cada 10 propostas você consegue gerar um negócio, mais ou menos por aí. Então é um trabalho árduo de prospecção. O trabalho de relacionamento ele tem que ser feito e tem que ser feito ao longo do tempo, de uma maneira contínua no tempo. E isso envolve também o posicionamento da empresa, né, professor? Com certeza, com certeza. E aí a gente tem as questões de posicionamento que você tem que saber se você vai trabalhar com obra industrial, obra comercial, obra residencial, obra vertical, obra térrea e etc. A fim de que você possa desenvolver a malha de relacionamento desse ambiente e mais. Você tem que saber se você vai trabalhar com alto padrão, com baixo padrão, com a questão de proximidade ao cliente, porque o próprio papa da estratégia empresarial, que é Michael Porter, ele fala e preconiza na tese dele, na teoria do modelo das proposições empíricas, que a empresa ela tem que escolher uma das estratégias, ela não pode se posicionar como alto padrão e baixo padrão e segmentação, porque ele não consegue e acaba que não faz nenhuma coisa nem outra e acaba falindo por conta dos problemas gerados de prejuízo. Então quer dizer que uma empresa que faz alto padrão, ela não pode fazer baixo padrão? Em tese não, ele teria que ter outra operação, com outra gestão, outra estrutura diretiva, porque os mecanismos que gerem e que fazem os processos que você trabalha no baixo padrão são totalmente diferentes dos processos que envolvem o alto padrão. Um é a qualidade ao máximo, o outro tem toda a questão de preço, otimização de projeto, a compra é muito impactante, o prazo é impactante, então são variáveis diferentes, tem que ser trabalhadas de maneira diferente. Dicas excelentes essas. Professor, falando em preço, é um fator de contratação de serviço, certo? Com certeza. E aí o que acontece? Hoje, a grande maioria dos construtores, aí, das pessoas que trabalham com esses projetos, eles usam como referência o CUB. E a gente tem que entender que o CUB é um custo unitário básico, que é o resultado de uma média estatística, em que você tem lá uma média, que você acha aquele custo médio, mas você tem desvios padrão à direita, que são custos maiores, e desvios padrão à esquerda, que são custos menores. Então, quando o empreendedor ele foca nessa referência, ele não vai ter handicap para poder disputar preço com a sua concorrência, porque todo mundo está usando a mesma referência. Então é importantíssimo que o empreendedor comece a fazer medições nos seus projetos, nas suas obras, para ele fazer as suas composições de preço e consiga reduzir os seus custos de mão de obra e custos de materiais e insumos do ponto de vista da aplicação, do desperdício, do retrabalho e da produtividade. Isso é muito, muito importante. Quando ele conseguir fazer isso, ele vai deslocar o custo dele para a esquerda da curva
da curva normal aí, com relação aos desvios padrão, e ele vai ficar realmente competitivo. Aí ele vai ter preço. Porque o que acontece é que na hora que vai para o front de batalha na disputa de preço, o que sofre primeiramente é a questão da margem, porque os empreendedores, as empresas não têm a cultura de trabalhar os seus custos. Eles trabalham na margem, porque acham que o custo é uma coisa que existe e não pode ser trabalhada. E custo é igual a unha, cresce sem parar, então você tem que cortar sempre. Entendi. Boa dica, professor. Bom, vamos passar um pouquinho agora para falar dos tipos das prestações de serviço. Certo. A gente vê construtora que incorpora, incorporadora que constrói. Como é que é isso? Então, na verdade, o que acontece, de uma maneira mais simples, a gente tentar colocar, o incorporador é aquela pessoa que detém um terreno e a partir de um projeto de incorporação ele consegue vender a fração ideal daquele terreno. Então ele pega um terreno, desmembra aquele terreno e a partir, então a lei das incorporações, né, que rege esse processo, ele consegue vender uma fração ideal do terreno e ele pode construir várias unidades habitacionais dentro daquele terreno, na forma de condomínio, e aí ele vende a fração ideal do terreno. E o construtor é aquele ator que constrói a obra, que faz a obra. É lógico que dentro dessas obras, de todos esses projetos, a gente tem algumas questões. Você tem, por exemplo, a empresa que trabalha por empreitada de mão de obra, tem a que trabalha por administração de projeto, que recebe um percentual do orçamento do projeto, tem aquele que trabalha com empreitada global, que é com mão de obra, materiais e insumos, tem aquele que pega a empreitada fechada e entrega a chave no final da obra, que é o que a gente chama de turnkey, e tem os EPCistas também, que são aqueles grandes players que trabalham, na verdade, a engenharia, que é o projeto, a compra de todos os equipamentos e materiais e insumos da obra, e também faz a construção, que é o EPCista que a gente fala, que é o Engineer Procurement Construction. Ele faz o pacote completo e entrega a obra finalizada, e geralmente são integradores, né? São empresas que pegam outras empresas, integram o projeto e fazem a composição e entregam o projeto final para o cliente. Entendi. Essa é uma dica ótima, né? Porque a gente sempre tem dúvida, né, professor? Sim, com certeza. Sempre tem dúvida. Com Mas certeza. vamos lá. Continuando sobre comercialização. Então, nós colocamos aí no nosso grupo aí, né? Vão ter algumas informações de alguns livros que tratam da questão do marketing de serviço, do Philip Kotler. Tem algumas questões também de relacionamento, o Dale Carnegie, que é uma sumidade nessa questão de relacionamento, né? Que escreveu um livro em 1936, até hoje ele é consultado aí pelas pessoas que querem desenvolver nessas áreas, as questões das influências, tá? Então tem alguns livros que a gente está colocando aí para o construtor, para que se ele quiser, ele possa aí se aplicar e se desenvolver nessa questão da comercialização. Ótimo! E eu queria que você desse uma dica então, para quem está acompanhando a gente aqui no Empreender em Obra, né? Vou construir. Qual que seria essa dica? Então, a primeira coisa é você ter um bom planejamento. Ter um projeto que hoje a gente vê que grande parte das obras iniciam sem um projeto executivo, e isso, do ponto de vista do resultado final, é um desastre, porque você não consegue se planejar bem, você não consegue detectar as interferências, e até com as ferramentas BIM hoje de construção em blocos, de integração, você consegue às vezes detectar interferência ainda em projeto. Então é importante que a gente busque a cultura de trabalhar o planejamento em cima do projeto executivo, porque senão os problemas na obra são muito grandes e a ineficiência ela fica muito grande. Você desperdiça material, desperdiça insumo, tem retrabalho, tem interferência, um tal de quebra-constrói, e isso provoca uma ineficiência que hoje, nas últimas medições da qualidade, aí, a cada 5 obras você pede uma obra completa, em termos de desperdício, então a ineficiência na engenharia ela é muito grande ainda. Tem evoluído bastante com as novas ferramentas de controle e tal, mas ainda é um caso complicado, tanto na questão do planejamento da orçamentação e do cumprimento do orçamento, né? Então é importante na comercialização você explorar bem o escopo do projeto, o que vai ser construído e tal, para que na hora da execução ela seja de maneira fluida, que não tenha paralisações, interferências, ou mesmo tais os famosos aditivos, né? Que isso não deixe de gerar também um problema, porque você comercializa, baliza o seu orçamento, e depois o dono da obra, o patrocinador do projeto, começa a pedir algumas alterações, e isso não é registrado, e depois você fica com a conta para pagar, e na hora de pagar a conta ninguém quer pagar. O construtor não quer, o cliente não quer, e o patrocinador do projeto também não quer. Então, e geralmente relação de empresa de engenharia com o cliente começa com relação de amor e termina com relação de ódio. Isso é uma coisa que a gente vê muito em
todas as empresas que eu passei geralmente têm esse tipo de problema. Professor, e aí é que tá? Como é que faz para mudar isso? Então, aí tem que ter uma cultura impactante, uma cultura forte do sentido de acompanhamento de resultados, uma cultura forte de planejamento, porque o planejamento começa na hora da comercialização, a obra é desenhada primeiro, simulada em projeto, em sistemas, para depois ela ir para campo. Então não adianta, se você não tiver um planejamento, ele pode ser mal executado, mas uma obra, um projeto, uma empresa que não tem planejamento, a chance de ter um resultado positivo é mínima, é muito pequena. A não ser que seja uma margem absurda, mas hoje o mercado não permite esse tipo de coisa, o mercado está bastante inteligente e eles têm acompanhado isso para e passo, então as empresas de engenharia de uma maneira geral, os consultores têm passado muito perrengue com essa questão de otimização de custos e precificação. É muito difícil hoje você conseguir fazer margem, então se você não tiver um processo de otimização, de produtividade, por exemplo, eu na minha vida profissional, eu nunca vi um gerente de projeto conseguir corrigir um atraso de obra com melhoria de produtividade de mão de obra. Sempre ocorre estouro orçamentário para poder compensar o prazo. Então, se o prazo for peritório, for um prazo que tem que ser cumprido e o cronograma atrasou, fatalmente a empresa vai ter um impacto de custo e vai pagar uma multa. Então, isso é muito sério. Então, a questão da comercialização aí é onde nasce o projeto, nasce o orçamento, que nasce a obra. Então, no momento da precificação, você tem que considerar todos os custos, considerar todos os impostos, porque o governo hoje é o maior sócio do projeto e tem que pagar parte dele, então tem que dar lucro, tem que remunerar o capital investido na forma de análise de investimento, tem que pagar os impostos, tem que remunerar todos os custos e tem que pagar também o custo ali da administração. Né? Então, realmente, aonde você vai ganhar no custo? Então, o custo tem que ser trabalhado. Tá aí, ó. São dicas, professor Eric, engenheiro aqui com a gente. Se você gostou, dá um joinha aí pra gente. Deixe comentários também, tá? Se inscreva no nosso canal, você é muito bem-vindo. Este é o Empreender em Obra, criado para ajudar você, a gente trocar informações aqui no ramo da construção. Grata. Até logo, grato, pessoal.